dos Vivos. E orientação do ROCAM, reverendo Jorival Santos Silva. A volta de Kuro Tokodate como juiz dos vivos. No Desak, livro psicografado da Omoto, está escrito que Kuro Tokodate no Mikoto vai aparecer no mundo material para julgar os vivos. Em outros textos, consta que até nesse momento protegeu a humanidade, permanecendo oculto, mas agora vai surgir diante dela, iniciando assim o julgamento do mundo físico. A partir de 1892, Kuro Tokodate no Mikoto afastou-se do reino espiritual e já se encontra a um passo do plano material. Assim aconteceu nas 3 dimensões. Pouco a pouco foi se aproximando de cada uma delas. Enfim, está prestes a manifestar-se na Terra para julgar os vivos. Hoje, 4 de fevereiro de 1954, é, portanto, o dia do início do julgamento final. Terrível para quem tem máculas e de pensamentos negativos. Bom, maravilhoso para as pessoas de coração verdadeiramente nobre e correto, excelente para aqueles que estão sendo perseguidos pelo mal. Bom dia a todos. O dia de ontem e o dia de hoje estão muito entrelaçados. E, como eu falei ontem, né, muitas pessoas, o significado do Setsubun, as pessoas confundem muito o mal pelo bem. Trocam o mal pelo bem, achando que estão no caminho certo. E quando vão ver, estão nas garras de Satanás e nem perceberam isso. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Hoje, ao contrário, após 3.000 anos, vamos dizer assim, o dia de hoje representa o início de uma nova era, o início da primavera no mundo, assim, oriental, mas, assim, espiritualmente falando, é um dia muito especial. A partir de hoje, muita coisa vai começar a acontecer e vai prevalecer sempre a verdade. Eu estava lendo no Zenshu agora há pouco, Michu Sama fala que em 1928, dia 4 de fevereiro de 28, ele abandonou tudo que ele tinha e começou o seu trabalho na linha espiritual. Dedicando, até que em 34 aconteceram vários produtos para daí uma nova etapa, e daí depois, em 35, surgiu, se não me engano, a Dai Nippon Kanonkai. Hoje também, se eu não me engano, em 54, ou 55, 54, se não me engano, foi o último culto que ele participou em vida, né? Outro significado mais forte é que Ema Dayo, a partir de hoje, começa a atuar com muito mais intensidade. A verdade e a justiça vão prevalecer. E como o Meshama fala aqui no final, é o dia do início do julgamento final. Terrível para quem tem máculas e pensamentos negativos, bom, maravilhoso para as pessoas de coração verdadeiramente nobre e correto, e excelente para aqueles que estão sendo perseguidos pelo mal. Eu estava vendo ontem uma matéria. Estão vindo várias mensagens espirituais, revelações de várias linhas espiritualistas. Todas falando que a partir desse ano, a verdade e a justiça vão prevalecer. O que está escondido vai aparecer e quem tiver com dívidas vai ter que pagar. Ontem eu vi uma profecia, vamos dizer assim, uma revelação, que foi endereçada a um pastor, a um bispo. E ele ignorou o que foi falado. Até ontem, sábado, se não me engano, faleceu a esposa dele. Mas o recado que ele deu, creio que não seja só para essa pessoa, acho que serve para todo mundo. Era uma mensagem que dizia mais ou menos assim: avise ao bispo, vamos colocar assim, avise aos religiosos, cuidem da sua igreja, voltem às primícias da sua fé, ao início da fé, aquele sentimento inicial que você tinha. Limpem o púlpito, cuidado com o púlpito de vossas igrejas, cuidado com quem sobe e fala nesse púlpito de vocês. Eu estou observando tudo, e se eu tiver que passar em vossas igrejas, eu vou passar a peneira. E nessa peneirada, vamos dizer assim, muitos não passarão. Então foi um alerta, falou assim, imagina se hoje Meixo Sama resolve, falar assim, eu vou passar em todas as igrejas e vou verificar o que está acontecendo. Talvez muitas pessoas não vão acreditar, ou não vão suportar. As pessoas esqueceram o seu início na fé. O porquê eu recebi o Ricari, por que eu me tornei ministro, por que eu me tornei reverendo, por que eu recebi o Ricari, para que eu fiz tudo isso? Por que eu servia? Cadê aquela alegria que eu sentia? Cadê aquele desejo que eu sentia? Então as pessoas se perderam, estão esquecendo, estão jogando fora
o seu legado. Onde que as pessoas se perderam? No poder, na vaidade, na ganância, dinheiro, sabe? Para quê? O dinheiro de uma igreja é fruto do quê? Da gratidão dos membros. E serve para quê? Para você expandir a obra divina. Não é para expandir o patrimônio de quem quer que seja, não. Nós temos que entender a nossa missão de um jeito com um olhar muito diferenciado. Ontem uma pessoa também, que já frequenta aqui, foi em outro lugar, disse aqui, falaram que Arte Jorei não tem Meixo Sama, não tem Deus, não tem muita coisa. Então vem aqui e veja se não tem. Nós perdemos muito tempo, com quem não vale nenhuma teclada, não vale nem digitar uma letra, não vale a pena. Não é nosso foco ficar nos defendendo de quem quer que seja. O nosso foco é salvar pessoas. E ontem um outro amigo meu, eu estava aqui no altar ontem, quando acabei o culto, eu falei até para o seu Adilson assim, nossa, alguma coisa está acontecendo. Eu senti alguma coisa aqui no altar muito forte hoje. E depois amigos meus de outros países me chamando, me ligando, falando que coisas que estão acontecendo em igrejas com irmãs, e acontecendo. Aí um amigo meu fala assim, meu amigo, só preste atenção numa coisa, o mundo espiritual está dando recados assim, fiquem focados na construção do reino do céu na terra. A nossa missão é salvação. O restante, a destruição, a queda, as máscaras caindo, castelos desabando, isso é lei divina. Isso não compete a nós. Nós temos que estar onde? Nessa parte aqui. Terrível para quem tem máculas e pensamentos negativos. Bom, maravilhoso para as pessoas de coração verdadeiramente nobre e correto. E excelente para aqueles que estão sendo perseguidos. Nós temos que estar do lado certo da luz. E não do lado trevoso. Onde quer que a gente vá, a partir de hoje, dia 4 de fevereiro, nós temos que ser igual a música de São Francisco de Assis, a oração de Francisco de Assis. Nós temos que ser luz para o mundo. Onde quer que a gente vai, a gente tem que mudar tudo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, e assim vá. Nós temos que ser messiânicos na essência, e não apenas na palavra. Até nessa mensagem o cara fala, convertam-se verdadeiramente, voltem para a sua origem, deixem de falar aquilo que vocês não pregam. Deixem de pregar aquilo que vocês não praticam. E comecem a praticar aquilo que vocês falam e pregam. Esse talvez seja um dos recados mais duros que eu vi pela espiritualidade. Nós precisamos deixar de ser demagogos na fé. Precisamos deixar de ser teóricos na fé. Repetidores de palavras. Precisamos realmente honrar o que Meixo Sama quer de nós. Meixo Sama largou tudo o que ele tinha por um chamado divino. Já pensou se nesse meio tempo, assim, nessa jornada dele, olha que ele abandonou tudo com 40 e poucos anos de idade. E se nesse meio do caminho ele fosse um corrupto, ele tivesse corrompido pela vaidade, ele tivesse abandonado tudo, ou então usufruído tudo que ele construiu, por causa de ego e vaidade. Mas não foi isso que ele fez, pelo contrário. Até o último dia de vida, continuou trabalhando, continuou servindo, continuou fazendo o seu melhor, porque era um chamado de Deus. Então, usando o dia de hoje, dia 4 de fevereiro, voltem o seu sentimento para as suas primícias, para a sua origem, como tudo começou. Não é ser escravo das tumbas, não. É voltar ao sentimento inicial. Respeitem os pioneiros da obra divina. Respeitem quem nos formou. Respeitem quem nos ensinou. Respeitem vossos antepassados. Respeitem o legado de Meixo Sama. E, principalmente, respeitem o vosso legado. Porque no começo, a maioria das pessoas era tudo boazinha e fiel. De repente, se perdeu nesse meio do caminho. Gravem o dia de hoje. Porque quem está no caminho da luz, a partir de hoje, muitas portas vão começar a se abrir. Muitas graças vão começar a se materializar. Aguardem. Como diz o Salmo do Meixo Sama, tempo. Fiquem tranquilos. Esperem um pouco mais. Aproxima-se uma vida aventurosa, nunca antes sonhada. E eu nunca tive tanta convicção daquilo que eu estou falando hoje. Aqui no nosso mural, tem um salmo que eu coloquei que diz assim, céu e inferno. Lágrimas enchem meus olhos ao expressar com clareza a felicidade que pensei ser apenas sonho. Então, muitas pessoas, talvez ontem, no Setsubum, dormiram em nível de inferno. Hoje, Hichun, primavera, acordaram em nível de paraíso. Então, que as graças se manifestem em vossas vidas, que os milagres se manifestem em vossas vidas,
e que quem deve paga, quem merece recebe. Não temos condição de ficar com dó de ninguém, porque não existem vítimas. E como eu disse outro dia, creio que foi no culto, as circunstâncias que estamos passando hoje são reflexos, são consequências das decisões que tomamos no passado. Então, não reclamem. Aceitem, mudem, se transformem, se renovem e escrevam uma nova história a partir de hoje. Obrigado a todos. Uma boa